Olá, amigos, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa espiritualista de todos os domingos de 11h30 até as 12h30. Na parte técnica, como sempre, nosso amigo Euri. Vamos lá, diversos temas para compartilhar com vocês hoje. É o seguinte, eu trouxe duas telas que vieram da Índia, uma do deus Ganesha e a outra do Krishna, e eu trouxe essas duas telas lindas, originais, indianas, e eu dei a do Krishna para Miriam Morato, uma das diretoras da rádio, e dei a do Ganesha para a dona Lucy, diretora da rádio. E aí eu fiquei nessa vibe, Euri. Hoje eu acordei me lembrando do Krishna, Ganesha, as coisas da velha Índia. Não a Índia de hoje, que tem até bomba atômica, um país com 1 bilhão de pessoas, que é um caos, na verdade, e ao mesmo tempo com uma tradição histórica espiritualizada antiga, né, que não condiz com os dias de hoje. A Índia atual tem até bomba atômica, toda hora tem escaramuça ali com o Paquistão, né? Mas eu falo da atmosfera da Índia da época dos Upanishads, a parte final dos Vedas, do Ramayana, o Bhagavad Gita, os Puranas e tantas obras clássicas antigas da velha Índia, onde pairava no ar uma atmosfera espiritual capitaneada pelos grandes rishis da Índia, os grandes sábios, e a culminação dessa sabedoria são os Upanishads, tão fantásticos que os hindus colocaram os Upanishads colados no final dos velhos Vedas, que são 4 livros conectados, formando a sabedoria dos hindus, os Vedas. Então os hindus colocaram os Upanishads, que tem um hiato de alguns séculos para os Vedas, né, para a consecução dos Upanishads, colocaram ao final como um livro só. Então eu sou apaixonado pela atmosfera espiritual dos Upanishads, e quando eu falo isto, eu estou falando da atmosfera que um dia pairou sobre as terras quentes da Índia. Da mesma forma, Euri, se eu falo do Velho Egito, eu não estou falando do Egito atual, que é muçulmano, eu estou falando da época egípcia clássica, né? Tem muitas coisas enterradas na areia que não foram ainda descobertas, coisas impressionantes que com os séculos a humanidade vai redescobrir. Por exemplo, se eu falo da China, do Lao Tse e do Tao Te Ching, é 600 a.C., não é a China atual. Então, paira a atmosfera dos Upanishads hoje no plano extrafísico, muito mais do que localizada geograficamente sobre a Índia, mas no plano extrafísico, origem dessas ideias, porque nada que a gente possa fazer aqui é original, que não tenha sido já gerado ou criado em outro plano, e a gente capta aqui com trabalho, esforço e inspiração, também cria aqui, somos co-criadores, todos nós. O que eu estou querendo dizer é que não tem como a gente co-criar alguma coisa que já não exista no universo, em algum plano, Euri, criado anteriormente por inteligências mais avançadas, das quais a gente capta inspiração e tenta, com a nossa própria capacidade anímica, né, captando a inspiração, a gente faz o poema, faz a canção, faz o texto, faz uma palavra, faz alguma coisa que leve algo positivo para o mundo. Então, dentro dessa vibe do Krishna e do Ganesha, eu vim para cá hoje com essa vibe, e aí então eu procurei textos antigos que eu não passei a limpo. O pessoal que depois assistiu o programa pelo YouTube verá as folhas aqui na filmagem. Olha aqui, Euri, antigas, do ano de 2015, quando eu escrevi isso aqui. Era um dia em que eu vim para a rádio, Euri, e dentro do metrô eu entrei num estado alterado de consciência. O programa na época, eu não me lembro se já era domingo ou ainda era quinta-feira à noite, e eu vim com aquela vibe assim, eu senti a atmosfera do Krishna me envolvendo o vagão do metrô, e eu vim com aquela inspiração, cheguei aqui nos estúdios da rádio e escrevi um texto, né? Por quê? Porque tem um mentor extrafísico que se chama Ananda, que trabalha ligado às vibrações do Krishna. Ananda, em sânscrito, é o estado de bem-aventurança, de êxtase espiritual. Por isso, muitos yogis adotam como o nome yogi ou iniciático Ananda, compondo o seu nome. Por exemplo, Yogananda, Ramananda, tá?
e daí por diante. E alguns adotam diretamente o nome Ananda. No budismo também, o Buda tinha um discípulo chamado Ananda. Este Ananda aqui, que dentro dos estudos eu vi e me passou essa mensagem sobre o Krishna, é um dos trabalhadores extrafísicos da falange de Krishna, e que eu tenho a honra dele aparecer para mim há muitos anos. É um homem hindu, moreno, né, que se veste de forma normal, mas ele ama Krishna e passa textos alusivos a esse grande mestre, um dos grandes mestres da humanidade, né? São tantos que vieram até a Terra, e eu tenho, Eury, o meu coração meio devasso, eu gosto de vários. Eu não quero prender minha consciência em nada e acho que cada um deve seguir o que sente dentro. Às vezes alguém gosta de uma atmosfera de um mestre, fica ligado ali. Isso é bom para a evolução da pessoa. Ou alguém que não está ligado a nada, mas também está imbuído de bons propósitos na vida. Ou alguém que gosta de muitas vibrações e tenta organizar isso de forma universalista em seu próprio coração. Eu vou falar do Krishna, como já falei outras vezes aqui, de Jesus, do Siddhartha Gautama, o Buda, do Lao Tse, já falei da Kuan Yin. Então, hoje é a vibração do Krishna. E é muito legal porque nós estamos no Ocidente, onde a referência clássica espiritual é Jesus, mas é legal falarmos do Krishna, do Buda, como seria legal lá na Índia falar de Jesus, por exemplo, para a gente dar um contraponto criativo, para não ficar preso só numa referência e achar que aquela referência é a única, porque nós temos um planeta com muitas culturas que geram doutrinas diferentes, filosofias diferentes, e não sou eu, pequenininho aqui, que vou achar que aquilo que eu penso é verdade absoluta para o mundo inteiro, de forma alguma. O que eu passo aqui é o que eu sinto. Se for útil para vocês, peguem. Se não for útil, simplesmente descarta. O importante é você estar com a consciência tranquila, boa, e fazer a sua jornada do seu jeito. E é importante não ficar competindo com o jeito dos outros, nem imitando a ninguém, e ser fiel àquilo que você gosta, né? Eu, como gosto de tantas coisas, eu procuro compartilhar essas coisas de forma aberta e universalista aqui no programa. Então, eu achei essas anotações do ano de 2015 e eu quero compartilhar com vocês daqui a pouco. Escolhi uma música linda, pedi o Eury para colocar ali, e na hora eu vou ler essa mensagem do Ananda com essa música de fundo. Entretanto, como o texto é de 2015, eu escrevi aqui na rádio, eu não tenho certeza se naquela ocasião eu li aqui imediatamente. Eu penso que sim, mas era um outro momento. Então hoje eu quero ler. Se eu li em 2015, a maioria de vocês não deve estar lembrado. E o importante sempre é o momento presente. Daqui a pouquinho eu vou compartilhar essa mensagem com vocês. E como eu trouxe um quadro do Ganesha aqui para a Dona Lucy e um do Krishna para a Miriam, eu vou explicar para vocês rapidamente algumas coisas sobre o Deus Ganesha. Muitas pessoas falam comigo que de vez em quando saem do corpo e veem entidades plasmadas com a cabeça de elefante. Isso é mais comum do que se pensa. Outrora as pessoas não falavam tanto nisso. É claro que o Ganesha é um ícone da Índia antiga, não é tão conhecido aqui no Ocidente, naturalmente, mas muitas vezes eu vi em saídas do corpo essa falange de Ganesha em ação. Quando eu falo falange, é um grupo de mentores extrafísicos que opera extrafisicamente dentro daquela vibração. E eles então tomam a forma do ícone espiritual ou religioso daquela dada vibração. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui no Ocidente, por exemplo, falange de São Jorge, por exemplo, né, uma referência cristã, ou até mesmo usada na Umbanda. De repente, os mentores que operam nessa vibe, eles podem tomar a forma clássica do São Jorge para manter esta egrégora, esta vibração. E muitas vezes eles não têm essa forma, são seres que às vezes não têm nem formato humanoide no plano extrafísico, levando em conta que o corpo espiritual é dotado de alta plasticidade e plasma tudo que a pessoa pensa. Quantas vezes eu falei sobre isto aqui no programa ao longo dos anos. Então, devido a esta plasticidade, eles tomam o formato daquela vibração quando eles descem para atuar no duplo energético do plano físico.
Do outro lado, em níveis extrafísicos, eles não precisam desta roupagem, dessa indumentária plasmada. Mas quando eles descem no astral aqui da Terra, concomitante, paralelo ao plano físico, para desmanchar coisa pesada, fazer trabalhos de desassédio, de desobsessão espiritual, muitas vezes eles tomam um certo formato, todos eles, para ancorar uma vibração mais densa por causa da atividade que eles vão fazer, quer dizer, que propõe uma forma humanoide, não uma esfera de luz, por exemplo, e eles então tomam o formato para agir dentro daquela vibe. Isto existe em todas as doutrinas. Eu já vi de tudo, entidades plasmadas dos mais diversos tipos do lado de lá. Na Umbanda, você pode ter uma falange de Preto Velho, por exemplo, a falange de Exu. Você pode ter dentro do cristianismo falange da Maria, entidades lidando com compaixão, sentimento e resgatando seres sofridos no astral inferior em nome da Maria. E no Oriente é a mesma coisa. Você pode ter, por exemplo, na China, algumas entidades que tomam o formato das referências espirituais chinesas clássicas, enquanto que na Índia, as referências clássicas, Brahma, Vishnu, Shiva, por exemplo, ou algumas das divindades coligadas, o Ganesha, por exemplo, como filho de Shiva e Parvati. Então o Ganesha é um menino de uns 10 anos com uma cabeça de elefante. E existem muitos mitos sobre ele dentro da tradição hindu. Por exemplo, um dos mitos fala que o Ganesha era tão bonito, Euri, era um menino tão belo, que todas as pessoas que iam estudar com ele ficavam encantadas com a beleza dele e esquecia de estudar. Então o Shiva corta a cabeça do garoto e cola uma cabeça de elefante. Moral da história, doravante, quem for procurar o Ganesha não será pela aparência e sim pela sabedoria. É uma metáfora, uma lição linda. Tem muitos mitos sobre o Ganesha. O Ganesha tem uma das presas quebradas. Um dos mitos, dentre vários, são várias histórias. Um dos mitos diz que o sábio Vyasa queria escrever um grande épico chamado o Mahabharata. No núcleo do Mahabharata está o Bhagavad Gita, os ensinamentos do Krishna para o Arjuna. E ele queria escrever, Uri, mas ele tinha medo de, na hora de coordenar o pensamento com a escrita, ele perdesse o fio da meada. Então ele estava procurando alguém para escrever, um escrivão. Aparece o Ganesha nesse mito e fala: eu escrevo para você, Vyasa. Você dita, eu escrevo. E aí o Vyasa fala: você vai escrever com o quê? Aí ele quebra uma das presas, enfia no tinteiro e começa a escrever o que o Vyasa relata. O fruto disso é o épico O Mahabharata, onde o núcleo dele é o Bhagavad Gita, a canção do Senhor. Então tem muitos mitos do Ganesha. Tem um que diz também que ele ficou protegendo a casa e o Shiva foi meditar nos Himalaias. E o Shiva falou para ele: tem um demônio transmorfo que ele é capaz de tomar a forma de qualquer ser, inclusive a minha, para tentar enganar e entrar na nossa casa. Aqui, enquanto eu estiver fora, só a sua mãe, Parvati, poderá entrar. E deu uma machadinha, uma lança para o garoto ficar ali de guardião. O Shiva foi meditar no alto do Himalaia e levou 1000 anos na meditação. Ele entrou num estado de samadhi, expansão da consciência, e levou 1000 anos. Só que para um Deus, 1000 anos parecia alguns segundos. Quando ele volta ao estado normal, o cabelo estava muito grande, a barba grande, ele estava todo sujo de 1000 anos sentado ali em cima, com as intempéries batendo sobre o corpo dele. Ele então desce e volta para casa. Está lá o garoto 1000 anos depois segurando a lança e o machado, e o Shiva, ninguém fala isso, né, o Euri, mas o Shiva doido para tomar um banho, vê a parceira dele, depois de 1000 anos, o garoto não deixa ele entrar. E aí o Shiva fala: mas sou eu, seu pai, Shiva. E aí o garoto fala: você deve ser aquele demônio transmorfo que o meu pai me avisou. Porque meu pai não tem esse cabelo assim sujo, meu pai não tem essa barbona, meu pai é limpo, meu pai é lindo, e você tá todo sujo e feio. Você deve ser o tal demônio transmorfo, disfarçado, tentando me enganar. Aqui você não passa. E não deixou ele passar, Euri. O Shiva então ficou irritado, entrou num combate com o menino, ele era mais forte e irritado, ele cortou a cabeça do moleque e jogou na floresta. E entrou, foi tomar um banho, né, esperando a Parvati, a sua companheira, chegar. Fica imaginando, Euri, o Shiva tomou um banho, cortou o cabelo, fez a barba, pegou uma toalha com um mantra Om estampado, se enxugou e ficou esperando a companheira dele chegar. Quando a Parvati entrou em casa e viu ele, perguntou: cadê o nosso filho? E o Shiva diz:
ele não queria deixar entrar, então matei ele, joguei o cadáver na floresta. Aí a Parvati briga com ele e diz que não vai falar mais com ele, a não ser que ele traga o filho de volta à vida. Aí o Shiva ativa o terceiro olho dele, que é chamado em sânscrito Shiva Netra, e ele então, pela clarividência, vê o cadáver do menino na floresta, só que tinha passado um animal e comido a cabeça. Aí o Shiva fala para Parvati, eu vou entrar na floresta, mas como a cabeça dele foi comida, eu vou fazer o seguinte, o primeiro animal que eu encontrar, eu corto a cabeça dele e colo no pescoço e enfio o espírito de volta, mas ele vai ter cabeça de animal. Quando ele entra na floresta, Euri, o primeiro animal que aparece é o elefante. E aí rodou, ele corta a cabeça do elefante, cola na cabeça do menino, e o menino fica com cabeça de elefante. Esse é outro dos mitos contados. Então, na Índia, o Ganesha, muitas vezes, é considerado protetor da residência, porque ele protegeu até do próprio pai, não deixou entrar. Em muitas casas da Índia tem aí um quadrinho do Ganesha atrás da porta para proteger a residência. E associar a figura do Ganesha com o elefante, porque o elefante é o animal mais forte da Terra, a nível de força muscular, e o elefante ele retira toras do caminho, ele remove obstáculos do caminho, né? Então, o deus Ganesha, como tem cabeça de elefante dentro dessa tradição, é considerado o removedor dos obstáculos. E Euri, as pessoas rezam para o Ganesha, fazem mantras pedindo ao Ganesha que remova os obstáculos. Só que tem um detalhe aí, os obstáculos fazem parte da vida. Ao vencer um obstáculo, nós crescemos. Da mesma forma que um aluno passa por provas, né, dentro do ano letivo, o professor não pode retirar o obstáculo da frente à prova, porque é a aferição do nível médio do aluno e não pode dar cola. Conclusão, se um poder espiritual tirasse os obstáculos da nossa frente, nós não cresceríamos. Então, quando se fala Ganesha, removedor dos obstáculos, não são os obstáculos físicos de fora, que fazem parte da vida, são os obstáculos de dentro, que impedem o despertar da consciência. Quais são esses obstáculos, Euri? Ignorância, medo, arrogância e coisas diversas do ego da gente, onde Ganesha entra na casa secreta do coração e remove essas coisas que impedem a consciência despertar em nós. Por isso, o removedor dos obstáculos, não da carne, mas do espírito, da consciência, os véus da ignorância sendo levantados e a eclosão da luz da consciência cósmica diluindo o véu de Maia das ilusões. Então, o arquétipo do Ganesha é muito poderoso dentro da tradição oriental. E muitas vezes, em saídas do corpo, eu vi mentores tomarem essa forma, Euri, no sentido remoção dos obstáculos espirituais, incluindo as obsessões, os ataques espirituais, dos quais eles removem e tiram entidades pesadas que assediam pessoas. Então eles tomam esse formato, porque se eles vierem como uma esfera de luz, eles atravessam as próprias entidades, devido a sua natureza sutil. Então eles tomam formato e vão agir. Gente, isto ocorre em diversas tradições. Eu vi isto acontecer em muitos casos. Eu estou citando o caso do Ganesha hoje, mas vocês podem traçar paralelos com outras divindades plasmadas em atuação no plano extrafísico. O Euri está me avisando que já chegou o tempo de eu ler o texto. Depois, na volta do intervalo, eu vou continuar explicando para vocês sobre o Ganesha. O Euri está ali prestando atenção, porque, Euri, não é legal falar de um mito desse que, na verdade, esconde uma atuação extrafísica poderosa e falar do despertar da consciência dentro e não de ficar pedindo a um poder para tirar obstáculos do caminho, que fazem parte do caminho, e sim tirar a tolice de dentro para que a gente desperte para vencer os obstáculos. Em lugar de pedir para tirar, que tal pedir a um poder maior que remova as coisinhas estranhas que nós acalentamos dentro e que nos impedem de acessar níveis maiores de consciência. Isso é mais justo, né? Então, é legal. Eu vou ler, então, a mensagem do Ananda, que é linda, gente. Ela é emocionante e eu gostaria que vocês fizessem o seguinte. Quem puder, é claro. Aí na sua casa, se você puder fechar os olhos, tirar uns 5 minutos para fechar os olhos e fazer uma visualização que eu vou pedir. Quem quiser, é claro, se vocês puderem fechar os olhos agora e, usando a capacidade da imaginação, visualizar uma grande esfera de luz azul sobre a sua cabeça, uma esfera de luz pulsante e viva, usando a sua visualização. Por favor, tá? Euri vai colocar uma música do Patrick Kelly, né? Patrick Kelly, que é um tecladista New Age inglês, o CD Beyond the Horizon, Além do Horizonte.
e a música se chama Sanctuary, Santuário, e é muito inspirada. Eu falei para o Eurico que eu me emociono muito com essa música. Vamos lá, pessoal. Uma esfera de luz azul acima do alto da sua cabeça, quase encostada. Abre o fundo dessa esfera e deixa o caudal de luz azul descer sobre o seu chakra coronário e o seu cérebro, permeando internamente o seu corpo, como se fosse uma luz líquida energética que descesse da esfera azul, que nunca se esgota. Um caudal de luz azul descendo sobre você. Escute estas palavras, por favor. Mensagem do Ananda. Euri, me dá um retorno maior, por favor, do som. Tá? Vamos lá. É certo, como a luz do sol ilumina o mundo, que o amor ilumina o coração do ser. Assim também é com o Senhor Krishna, que é como um sol de amor. Muitas vezes você sentiu a inspiração dele guiando seus passos no mundo, e nestes momentos tudo mudou à sua volta, porque, sob a ação da luz dele, sua aura se expandiu consideravelmente e você se sentiu abraçando a humanidade com amor incondicional. Era ele em você, meu amigo. Como ainda há pouco, dentro do metrô e também agora nos estúdios da rádio. Isso é assim. Quando o coração do homem é iluminado pelo sol de Krishna, tudo muda para melhor, dentro e fora dele. Então, conte isso para os ouvintes do seu programa. Fale deste grande amor que um dia raiou nos céus do Oriente e que hoje está iluminando a Avenida Paulista. Este amor que está aqui, nesta rádio, neste momento. Amor que ama silenciosamente e não pede devoção alguma. Amor que não doutrina e nem pressiona o coração de ninguém. Amor que não machuca. Amor que esclarece consciencialmente. Amor que faz o homem querer dançar com a luz. Amor que desce invisivelmente sobre o mundo e que só o coração percebe. Amor que se expande secretamente e abraça a todos os seres. Amor que enche os chakras de alegria. Amor que arrebata os espíritos sofredores para a grande luz. Amor que faz o azul do céu descer sobre a cabeça do homem e que faz sua aura brilhar como ouro vivo. Amor que é sol de bem-aventurança. Amor que é Krishna. Fale deste grande amor para os ouvintes do programa Viagem Espiritual. E tudo mais será de acordo com a sintonia dos próprios ouvintes, pois em seus corações, muitos deles sentirão algo mais. Talvez um toque sutil, toque de Krishna, toque de amor e inspiração. Agora, lentamente, abre os seus olhos, espreguiça o corpo para voltar ao normal. Esse texto do Ananda, 28 de agosto de 2015, aqui dentro da rádio. E hoje eu me lembrei desse texto que está no original. Sequer eu passei a limpo
e quando o programa entrar no YouTube, na descrição do programa, eu vou colocar o link para vocês lerem esse texto, tá bom? Euri, já estamos em cima, então vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, pessoal. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, aqui na parte técnica com meu amigo Euri. Eu vou dar sequência agora ao que eu estava falando sobre os mitos do Ganesha e a correspondência extrafísica que se vê, não somente nas saídas do corpo, mas também, por exemplo, clarividentes veem, médiuns de tradições variadas veem, e essa falange do Ganesha é muito forte, tem uma proteção muito grande, graças a Deus. Eu vi muitas vezes a ação desse grupo extrafísico, inclusive me protegendo, me inspirando em alguns momentos. Eu agradeço muito essa galera ligada ao Ganesha do lado de lá. Eu sei que são formas plasmadas, mas nós estamos no terreno das formas, aqui o plano físico. Tudo é energia em graus variados de condensação. Matéria é energia condensada, energia é matéria em estado radiante, segundo a ciência moderna. Então, todas as coisas são manifestações de uma mesma energia, apenas com graus variados de condensação. Em planos extrafísicos mais avançados, essa condensação é mínima, então as formas são mais energéticas, mais brilhantes, nem tão antropomórfica. Você olha, vê uma entidade, ela é translúcida, você vê através dela. E em planos extrafísicos mais avançados, já quase na borda do plano mental, entidades são esferas de energia. No plano mental, você sequer tem como descrever, porque a sensação de tempo e espaço se dilui e na hora que a gente volta para o corpo, o cérebro não consegue compreender tal coisa, porque os 5 sentidos nossos não trazem essa informação, trazem a informação da forma, principalmente a visão pela reflexão da luz nos objetos. Então, aqui neste plano, nós estamos no plano denso, é pura forma. Então, para atuar no duplo desse plano, mentores extrafísicos tomam formas também de atuação. Agora, vocês sabem, energia não é boa ou ruim, depende da aplicação. A mesma eletricidade que acende a lâmpada para iluminar o caminho de alguém é a mesma que alguém pode encostar e eletrocutar a pessoa num assassinato. Energia não é boa ou ruim. A forma com a qual nós aplicamos a energia pode ser criativa ou destrutiva. Então, estamos falando aqui de seres bondosos, evoluídos, que quando descem para a ação extrafísica no duplo da crosta do mundo, tomam um determinado formato, e isso também no astral inferior, o chamado baixo astral, umbral, réu, o nome que vocês quiserem dar, o Hades, os mundos inferiores, tanto faz. E existem vários grupos que tomam formas de acordo com aquilo que eles trabalham. E outra, esta informação não sou eu que faço assim. Vocês podem observar outros autores nessa área, projetores, pesquisadores sensitivos que vão passar a mesma narrativa dessas plasmagens. Então, dentro desta vibração do Ganesha, eu pude ver muitas coisas. Um dia, eu estava dentro do avião, entrou uma entidade, Euri, para fazer uma assistência, plasmado de Shiva, com tridente na mão, azulado, cabelão, e começou a dar passe dentro do avião. Eu sabia que era uma plasmada, não era o Shiva, saiu um arquétipo plasmado, não, era uma entidade desencarnada que opera nessa vibração de transmutação de energia, né? E assim é com várias divindades em várias tradições diferentes. Isso aí é meio que comum, muita gente narra, e isto apenas eu estou, com o conhecimento que eu tenho, explanando em cima destas plasmagens o que é útil para projetores, médiuns, clarividentes, que porventura vejam tais coisas e aí tem um parâmetro para poder entender, para não pirar com aquilo, porque falta entendimento, causa confusão. E uma das tarefas que eu tenho aqui é esclarecimento consciencial, né? Eu procuro explicar dentro daquilo que eu sei, e eu não sei tudo, naturalmente, mas eu vi muitas coisas nessas décadas todas trabalhando com esses temas, né? Na prática. Por isso que eu falo aqui, e o meu objetivo sempre é o esclarecimento para estudantes das áreas espirituais como um todo, que são pessoas que estão dentro desses parâmetros que eu estou falando. Eu não estou falando para cético ou religioso fanático de qualquer área. Eu estou falando para estudantes espirituais
em forma de contribuição, de esclarecimento em seus estudos. É essa que é a função do programa. Acredito que quem está ouvindo esteja dentro dessa vibe. Senão, para que vai escutar um programa dessa natureza se a pessoa não concorda com nada ou está toda hora enchendo o saco, enfiando as ideias dela, contrapondo qualquer coisa que se fala? Muita gente faz isso na internet. Vamos lá. O Ganesha tem alguns mantras, porque ele tem vários epítetos, nomes sagrados, que os hindus foram criando para ele. Por exemplo, Ganesha, tá? Removedor dos obstáculos. Muitas vezes é chamado Ganapati, senhor dos lugares, significando onde ele chega, ele reina, ele comanda. Ekadanta, Eka é um, Danta é dente ou presa, aquele de uma presa só. Gajanana, aquele das orelhas grandes, da tromba. Tem vários nomes o Ganesha e cada nome compõe um mantra diferente. O clássico é Om Namah Ganeshaya, mas muito utilizado também o epíteto Ganapati, que é senhor dos lugares. E aí você fala Om, Gan. Gan é o bija mantra do Ganesha, assim como todas as divindades da Índia, ele também tem um bija mantra. Por exemplo, o bija mantra de Vishnu, Hari, bija mantra de Shiva, Hara, bija mantra de Ganesha, Gan. Então você compõe um mantra com o nome Ganapati assim: Om, Gan, que é o bija mantra, Ganapataye Namaha. Como ele é filho de Shiva e Parvati, você pode usar tanto Iê quanto Iá no final. Om Namah, que é Namah ou Nama, a reverência ao nome sagrado que você está evocando. Om Namah, né? Om Gan, Ganapataye Namaha. O Namaha pode vir antes ou depois. Vou repetir. Om Gan, Ganapataye Namaha, um mantra muito conhecido. Se vocês clicarem na internet, no YouTube, mantras de Ganesha, vocês vão ver esse mantra lá. E são mantras de alto poder de desobsessão, de limpeza de atmosferas energéticas em volta, ou de limpeza das tranqueiras de dentro da gente. E não se iludam, pessoal, todos nós temos tranqueira, um monte dentro da gente. O estudo espiritual não é para a gente achar que está iluminado ou espiritualizado, nada disso. É para o clarão espiritual do que a gente está estudando e aprofundando ilumine dentro da gente, para a gente ver onde precisa trabalhar em cima, onde precisa melhorar, onde precisa crescer. E todos nós precisamos crescer, todos nós que estamos na Terra. Não tem essa história de fulano ou fulana mestre, iluminado. Todos que estão na Terra têm algo a aprender, senão não teriam descido para cá. Exceção de grandes mestres que de vez em quando descem para poder dar pistas, poder trazer algum clarão que possa ajudar a humanidade que está tendo na escuridão do ego cá embaixo, das ilusões. Então todos nós, ao estudarmos esses temas, nós estamos objetivando clarões conscienciais dentro de nós mesmos. E tem tanta coisa estranha dentro da gente, seja mestre, seja homem, mulher, menino ou velho, todos que estão aqui são aprendizes da vida e do infinito. Por isso que todos nós aprendemos uns com os outros, ninguém tem a verdade absoluta, ninguém sabe tudo, todos nós estamos aprendendo e relativamente observando e compartilhando algumas coisas dentro da jornada espiritual. Ganesha significa romper o véu da ignorância, né? E um desses véus, muito importante, porque isso é uma armadilha, você fala assim, tal pessoa é ignorante. Não conhecendo, ela tem medo, né? E a postura dela é, às vezes, de briga, porque ela é ignorante e o medo faz ela ser radical, né, fanática ou às vezes agressiva. Tudo bem, está explicado, ela não tem informação. Então se supõe que estas pessoas precisam de mais informação. É real. Mas também, qual é o outro ponto? Uma pessoa que estuda essa área e que acha que sabe demais, acha que é superior aos outros, pisoteia os que sabem menos, humilha os que sabem menos, em vez de compartilhar o conhecimento que tem para poder ampliar, para que os outros também saibam e também possam crescer e serem felizes também na senda. Então, uma das grandes armadilhas é a pessoa achar que sabe tudo ou sabe muito. Assim como é também ruim a pessoa que não sabe nada. Então, nós estamos bem no meio entre o não saber nada e também achar que sabemos tudo. Estamos no meio, gente. Nenhum de nós sabe tanto quanto a gente imagina. É só olhar para o espaço sideral e ver o infinito à nossa frente e ver o nosso tamanho diante da economia universal. Somos um pontinho na natureza do cosmos. Então é importante esse alerta. Ganesha
remove o obstáculo daquele que não sabe, para que ele possa avançar e saber, e remove também o obstáculo de dentro do coração daquele que acha que sabe muito, para que ele perceba que não sabe tanto quanto imagina, baixa a bola do ego e caminhe igual todo mundo e não fique julgando o outro, né, se achando superior só porque estuda algo espiritual. E essa armadilha, Uri, é terrível, porque a pessoa dentro de uma área específica, ela acha que a única área é aquela e que a única que está certa e que é superior às outras áreas e que quem não segue caminho nenhum está perdido. Isso é uma besteira. O que é importante é o caráter da pessoa, o que ela faz, não é o que ela acredita. E tem muita gente que se engana botando um turbante ou uma roupa branca e acha que a aura dela está linda. Eu conheci casos que a pessoa tinha roupa branca e a aura era horrível, porque a pessoa fazia o mal disfarçada de mestre. Turbante na cabeça não significa chakra coronário aberto ou aceso, nem grandes ideias na cabeça. É apenas um turbante. A história da Índia está cheia de exemplos de gente que desviou para o caminho escuro, o lado escuro da força, Euri, que usava turbante e fazia magia para o mal. Por exemplo, aliás, todas as tradições têm alertas sobre isso. Então, Ganesha remove o obstáculo daquele que não sabe, mas remove o obstáculo daquele que acha que sabe. E que, na verdade, é o que precisa mais. E o mundo aqui é muito complicado, a maneira como a gente lida uns com os outros, e existe muita enganação, muita coisa que não passa pelo prisma do bom senso e da consciência. E se a gente está com a consciência um pouquinho melhor, claramente a gente percebe se aquilo ali está legal, qual é a intenção da pessoa, claramente pela energia, pela intuição da gente, mas para isso a consciência precisa estar solta, tranquila, não presa a julgamentos sobre os outros, não achando que sabe muito, para que a aura dela funcione de forma linda, de forma natural, porque tudo isso é natural, apenas está mal explicado. O Ganesha também tem um animal que é chamado Yana. Yana em sânscrito é veículo. Então, cada uma das divindades hindus tem um veículo, um Yana. O veículo do Brahma é um cisne chamado Hamsa ou Paramahansa. Por isso que muitos discípulos davam o título aos seus mestres de Paramahansa, tipo, você, mestre, é como um ser divino, é como um cisne de Deus que desceu para entre os homens trazer a luz e a sabedoria. Você é um Paramahansa, né? O animal de poder do Shiva é um touro chamado Nandi, que significa abundância, o poder de transformação. E o Yana, o animal do Vishnu, chama-se Garuda, que é um híbrido humano com cabeça de águia e asas, né? Que é removedor também de coisas pesadas. Então, o Ganesha também tem o Yana, um animal, que é um ratinho. Euri, não sei se você já observou em algum documentário sobre animais, que o elefante ele tem medo do rato. Mas não é só o rato, qualquer roedor, um preazinho. Por quê? A tromba do elefante é muito irrigada de sangue por dentro. A mucosa da tromba é irrigada de sangue. Muitas vezes, por acidente, o roedor está rodando e entra por dentro da por dentro da tromba do elefante. E ali, preso, agoniado, o elefante contrai a tromba e o ratinho preso começa a arranhar e morder, sufocado, né, no sufoco ali, e aí, como a parte interna da tromba é muito irrigada de sangue, há uma hemorragia e o elefante também morre. Então, quando o elefante retrai a tromba e olha um rato e fica acuado, é por causa do acidente que o ratinho pode causar para ele, não é? O elefante podia esmagar o ratinho com a pata, mas o medo é desse tipo de acidente. Então, quando você vê uma figura do deus Ganesha, ele tem um ratinho assim e uma pata levantada sobre o ratinho, significando, se bobear eu esmago, porque Ganesha não tem medo de nada, tipo Hulk, hoje Hulk esmaga. Mas o ratinho ali significa que o Ganesha não teme nada. E quando ele desce num plano inferior, que as entidades estão escondidas nos meandros de um ambiente pesado, ele manda o ratinho na frente, que ele é pequenininho, é o batedor. Aí o ratinho volta e fala, eles estão ali, ele vai lá e arrebenta as paredes e faz a desobsessão. Então o ratinho é o batedor também. Tem uma série de mitos sobre o Ganesha. O Ganesha também carrega muitas vezes um tridente na mão, coisa que o seu pai, o deus Shiva, também tem, e sua mãe, a deusa Parvati, também. O tridente 3 pontas, significa o controle das 3 energias que dentro do hinduísmo são
Tamas, Rajas e Sattva, as 3 gunas, as 3 qualidades da energia. Como Shiva é o senhor das energias, ele carrega o tridente, que é o controle das 3 qualidades da energia. Ganesha, seu filho, também aparece às vezes com um tridente, embora seja mais comum, uma machadinha. E essa machadinha significa o seguinte, Euri, vou cortar a cabeça do seu ego. Sabe, é uma metáfora, né? E uma vez, eu estava numa reunião espiritual, Euri, apareceu uma dessas entidades plasmada de Ganesha com a machadinha. Ele virou o lado não cortante da machadinha e bateu na minha cabeça, quer dizer, no duplo da minha cabeça, né? E aí ele falou assim, muitas vezes a gente não se usa o lado cortante para simbolizar cortar a cabeça do ego. Às vezes a gente dá uma batidinha para avisar antes. Conserta, senão vou te cortar. Mas é mais ou menos tipo um alerta, tipo assim, ó, presta atenção, moleque, né? Olha aí, a batidinha. Então tem vários aspectos e também os estudantes de yoga e praticantes que estejam me ouvindo agora conhecem bem os 3 nadis que passam ao longo da coluna, Ida, Pingala e Sushumna, que são 3 vias energéticas, também representada pelas 3 pontas do tridente, e o cabo do tridente é a coluna vertebral, Euri. Então são vários significados que tem e que essas entidades mentoras, ao tomar o formato do Ganesha, trazem todos esses adereços. Traz o tridente, sabe? O Ganesha pode trazer, às vezes, um pratinho de doce, que significa nutrição, o poder do prana na alimentação, desobstruindo também algumas coisas, como se houvesse um presente naquele pratinho de doce. E daí por diante. São arquétipos muito interessantes e os mentores podem tomar a forma desses arquétipos, e eu vejo muito essa falange do Ganesha, que opera ligada às vibrações tanto do Shiva, e por incrível que pareça, as vibrações do Krishna também, e o Ananda, que me passou a mensagem que eu li no primeiro bloco, também é ligado à vibração do Ganesha, além do Krishna. E eu, como tive várias vidas lá atrás na Índia, e por isso eu sei bastante coisa sobre a velha Índia, sem ter estudado nada nessa vida, algumas coisas eu lembro, e às vezes eu compartilho um pouquinho aqui. Já era hora de falar mais do Ganesha, viu, Euri? Muitos alunos meus pedem para falar do Ganesha, é um arquétipo de muita alegria, muita força, muita simpatia. E é claro, vou repetir, estou falando para vocês, ouvintes do programa espiritual. Não estou falando para céticos ou religiosos fanáticos de alguma área. Estou falando de vivências extrafísicas com a vibração de Ganesha e de Krishna hoje, como poderia falar de outras vibrações, e já falei tantas vezes aqui no programa. Para a gente terminar, esse programa de hoje que acabou saindo no improviso, Euri, quando eu trouxe os 2 quadros, o do Ganesha e o do Krishna, para as diretoras aqui da rádio, e aí me levou a essa vibração toda, eu achei o texto antigo. Eu peguei um textinho que eu escrevi na rádio também, uma época, eu quero dividir com vocês. Esse texto é de propósito. São os momentos atuais que nós vivemos aí de guerra, saindo da pandemia, muita confusão na sociedade, crise econômica, muita gente passando sufoco em vários tipos, né? A violência urbana campeando. E, ao mesmo tempo, a internet cheia de gente fazendo profecia de fim de mundo, 3 dias de escuridão. Eu não acho nada disso. Eu acho que a humanidade evolui entre acertos e erros. Já tivemos tantas crises, 2 grandes guerras mundiais no século XX, quebra da Bolsa Econômica em 1900, queda da Bolsa de Nova York em 1930, crise do petróleo em 1974. Tivemos tanta encrenca aí no século XX. Estamos com 22 anos do século XXI e já temos várias encrencas de metro aí, né? Desde a queda das Torres Gêmeas em Nova York, né, em 2001, até agora Covid, nova guerra aí, Rússia e Ucrânia. Vamos torcer para melhorar e vamos torcer para a humanidade despertar, gente, porque é uma vergonha a gente ter mais uma guerra. Não vou ficar questionando o motivo, esse ou aquele. Eu sei que é muito ruim uma guerra, seja onde for, seja pelo motivo que for. É uma vergonha para nós todos, enquanto humanidade. Então, eu não sei falar de fim de mundo, não sei falar de profecia nenhuma, eu sei falar do dia de hoje. E no dia de hoje eu estou aqui na rádio e eu vou passar uma mensagem sempre positiva, tá? Mesmo que as coisas estejam pesadas fora, existe uma luz dentro. Eu escrevi então isso aqui. Euri, pode soltar o som, vamos usar de novo o Patrick Kelly, o CD Beyond the Horizon, a música Sanctuary, novamente. Escrevi isso aqui um dia, há muitos anos aqui na rádio, Euri, e eu quero oferecer isso para vocês, ouvintes
do programa Viagem Espiritual, em dias tão pesados, eu não tenho profecia de fim de mundo, eu não tenho nada de separar o joio do trigo, eu tenho textos como esse que eu quero compartilhar com vocês agora, tá bom? E aí no finalzinho, Urias, já vai dar o tempo de você já liberar a vinheta, então a gente termina, tá bom? Vamos lá. Nós somos filhos da luz. Sim, mesmo enredados no corpo denso, ainda somos o mesmo princípio espiritual imperecível. Nós viemos das estrelas e estamos na Terra momentaneamente. E no momento certo, quando o todo assim decidir, retornaremos para o nosso lar original. Sim, voltaremos a voar. E surgirão novas danças com as estrelas. Nós não nascemos e nem morremos, só entramos e saímos dos corpos perecíveis. Porque nós somos filhos da luz. Arde em nosso peito o fogo estelar, e nenhuma tumba poderá apagar o nosso brilho, pois ninguém morre. E isso não é uma crença, nem uma doutrina espiritualista. É o real, é o que se vê além da tosca percepção dos 5 sentidos do corpo físico. Sim, é o que se vê, o espírito singrando o tecido vivo do espaço sideral. É isso, nós somos filhos da luz. E eu quero finalizar o programa de hoje mandando um abraço espiritual bem legal para 3 pessoas. Meu grande amigo Auro Corrá, maior músico New Age do país, grande parceiro de jornada, irmão mesmo de alma. Quero mandar também um abraço para o meu amigo Marcos, que eu vi ontem, está desencarnado há alguns anos, e eu o vi ontem, e foi muito legal tê-lo visto. E também quero mandar um abraço para o Luiz Antônio Gasparetto, que hoje mora no plano extrafísico. Luiz, um grande abraço para você, tá bom?